Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1 e 2, né, como de costume, e depois nós leremos o verso 16. Êxodo, capítulo 20, 1 e 2, depois o verso 16. Acompanhem a palavra do Senhor. Nós vamos hoje ver o nono mandamento. Nós vamos ver que ele nos diz assim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, o prefácio, logo após versículo 16, o nono mandamento. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Novamente. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê graça para estudarmos a sua palavra. Senhor Deus, Deus Santo, Deus bendito, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor, em nome de Cristo, nos ensine a termos lábios verdadeiros, amarmos a verdade, porque o Senhor é a própria verdade. Nos ensina através da Tua palavra, nós Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos chegando ao fim do resumo da lei do Senhor que se encontra nos 10 mandamentos. Nós acabamos de finalizar, acabamos por terminar aqueles mandamentos mais curtos, mais fáceis de memorizar. E o Senhor nos ensinou através dele não matarás, ou seja, nos ensinou a preservação da vida que Ele mesmo nos deu e deu ao nosso próximo quando nos disse não matarás. Depois ele nos ensinou a preservação da nossa própria pureza e castidade e também a pureza do nosso próximo quando nos disse não adulterarás. E na última semana ele nos deu mais um mandamento que nos ensinou que nós não devemos tomar aquilo que não nos pertence, mas trabalhar produzindo riquezas para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, quando ele nos disse não furtarás. Hoje nós ouviremos mais um princípio que deve reger o nosso relacionamento com o próximo. Todos os mandamentos são, no final das contas, isso, princípios, deveres, uma lei que rege o nosso relacionamento com o nosso próximo, especialmente nessa segunda parte da lei, nessa segunda seção da lei. Nós vamos aprender que o mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo nos traz um escopo, um amor pela verdade, um desejo pela verdade. Como nos ensina muito bem Thomas Boston, é a preservação da verdade entre os homens que é um vínculo necessário para a sociedade humana. Deus sabe que a verdade é fundamental para nós, para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Por isso Ele estabelece um mandamento claro: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O Catecismo Menor, de forma muito sábia, afirma o que esse mandamento exige. Ele diz: o nono mandamento exige a conservação, a promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a de nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Essa é a base do seu ensinamento, esse é o seu fundamento, e a partir desse alicerce nós aprenderemos o que a palavra nos ensina a respeito desse vínculo fundamental que é o vínculo da verdade. Hoje nós vamos tratar um pouco desse vínculo, do vínculo da verdade, daquilo que é exigido de nós para manter a verdade. Na próxima semana, com a graça do Senhor, nós veremos tudo aquilo que contribui para a mentira, tudo aquilo que destrói a verdade no nosso meio. Ou seja, a pergunta que vai nos guiar nesta manhã será: o que esse mandamento exige? O que o nono mandamento nos exige? E, em primeiro lugar, ele exige de nós a conservação da verdade, a promoção, a promulgação, a propagação da verdade. Veja que o contexto mais claro desse mandamento deixa claro que nós estamos tratando aqui de uma corte judicial. Quando esse mandamento foi pensado, o primeiro âmbito desse mandamento é de uma corte, é de um tribunal, é de um julgamento. Quando o mandamento diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que se tem primeiro em mente é o testemunho legal. Ou seja, quando alguém é chamado por uma autoridade, por um juiz, para prestar testemunho sobre algum fato, sobre alguém, sobre algum crime que aconteceu, sobre algo estranho que aconteceu na sociedade.
Quando o mandamento então diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é no contexto de tribunal que se tem em mente em primeiro plano. Nós entendemos isso muito bem, porque o sistema judicial do Antigo Testamento dependia claramente das testemunhas. Essa era a base do sistema judicial do Antigo Testamento, porque não havia câmeras de segurança, não havia celulares, não havia tipos modernos de prova, não se conseguia ver as digitais de alguém, não se conseguia investigar vestígios de sangue de alguém. Então, o principal fator de prova no Antigo Testamento era, sim, as testemunhas. Ou seja, quando alguém cometia o crime, eram as testemunhas que iam dar, então, a verdade dos fatos, se aquele crime de fato havia acontecido ou se não. Nesse contexto, esse mandamento se reveste de especial importância. Não diga falso testemunho contra o teu próximo, porque num tribunal é a vida dele que está em jogo. Ou seja, se um falso testemunho for dado, a vida de alguém pode estar em grande risco, em grande perigo. Diante desse contexto, então, o Senhor nos ensina: não diga falso testemunho contra o teu próximo, não levante falso testemunho contra o seu próximo, não seja uma falsa testemunha para o seu próximo. E aqui nós percebemos um detalhe que nós temos visto durante todos os mandamentos. É costume dos 10 mandamentos colocar sempre a pior ação para ilustrar o princípio que está por trás dela. Por exemplo, o que é de pior que nós podemos fazer contra o nosso próximo? Matá-lo. Então, o mandamento diz: não matarás, mas debaixo do pior está proibido tudo aquilo que seria, vamos dizer assim, menor. Ou seja, eu não posso matar, mas eu também não posso bater, não posso agredir, não posso violentar. Da mesma forma, ele proíbe a impureza. E qual é o pior tipo da impureza? O adultério. Mas não quer dizer que as impurezas menores estão permitidas, muito pelo contrário, ele proíbe o pior para que tudo aquilo que seja menor também seja proibido. Ou seja, se o adultério é o pior crime na área sexual, então ele proíbe os demais. Da mesma forma, quando ele diz não furte, ele não está só proibindo tomar algo de alguém, mas até mesmo enganar, surrupiar coisas de alguém de maneira escondida. Mas quando ele diz agora, não dirás falso testemunho, ele está dizendo claramente: não coloque a vida de alguém em risco por causa de um testemunho falso. Não faça com que alguém perca a sua vida, seja preso, ou até no Antigo Testamento seja morta por um falso testemunho. Mas isso não quer dizer que é somente esse pecado que é proibido. Toda maneira de falsear a verdade, toda mentira está proibido debaixo desse mandamento. O pecado flagrante aqui exposto é para não cometermos o crime de julgar alguém ou de dar falso testemunho no julgamento de alguém, melhor dizendo. Mas nós devemos prestar, então, testemunho verdadeiro sempre que nós somos chamados. O princípio pior ou o princípio maior é esse: não colocar a vida de alguém em risco por conta do nosso falso testemunho, mas todos os demais pecados estão colocados debaixo dele. Assim, a primeira coisa que nós aprendemos que esse mandamento nos ensina é: nós devemos prestar testemunho verdadeiro sempre que nós somos convocados pelo Senhor ou pelas autoridades. Ou seja, sempre que alguém nos chama para dar testemunho, sempre que alguma autoridade nos convoca para esclarecer fatos, nós devemos ser fiéis à verdade. Esse é o primeiro ensino desse mandamento. Se o mandamento proíbe dar testemunho falso, o que ele exige? Dar testemunho verdadeiro. Ou seja, nós devemos, quando convocados, falar a verdade e somente a verdade. Antes de nós observarmos as demais formas de falsear a verdade, nós precisamos estabelecer as raízes do fundamento desse mandamento. Nós já vimos então que o fundamento dele é conservar a verdade, é promover a verdade entre os homens. Contudo, nós precisamos questionar: qual é a razão da verdade ser um vínculo tão importante entre os homens? Qual é a razão da verdade ser um fundamento tão importante a ponto de estar nos 10 mandamentos? Embora seja comum a resposta de que a verdade é fundamental porque sem ela não há sociedade, por mais que seja verdadeira essa afirmação, ela não é a resposta completa. Ela está correta, mas não responde tudo o que nós precisamos saber, porque o fundamento da verdade é de fato um fundamento porque ele foi criado pelo Deus da verdade, aquele que é o Deus verdadeiro. Veja que a Escritura utiliza diversos termos para descrever a veracidade de Deus, a verdade de Deus. E esses termos vão expressar diversas ideias, apontando Deus como a verdade, como verdadeiro, como confiável. Desta forma, nós podemos entender que Deus é a verdade em seu sentido mais abrangente. Ou seja, Ele é o verdadeiro Deus, enquanto os outros deuses são falsos.
Os salmos vão dizer isso claramente. Os deuses são feitos pelas mãos dos homens. Eles não falam, eles não veem, eles não ouvem, eles não agem, mas Deus é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Mas não só isso. Ele é verdadeiro em suas ações, ele é verdadeiro em suas palavras. Ele revela a si mesmo como de fato ele é. Ou seja, Deus não mente, ele é o Deus verdadeiro e se revela de forma verdadeira. Ele não mente sobre si mesmo, ele não engana, ele revela a si mesmo como de fato ele é. As suas palavras são verdade, as suas ações são verdade. Ou seja, nós podemos crer na sua palavra porque elas são inteiramente confiáveis, dignas de fé. Ele é verdadeiro Deus, perfeitamente confiável, e é a natureza de Deus ser verdadeiro. Como exclama o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina muito bem em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus verdadeiro. O que ele fala é verdade, aquilo que ele faz é verdade, como ele se revela é verdade, e é por conta da natureza de Deus. É porque ele é verdade, é porque ele é verdadeiro, é porque as suas palavras e obras são verdadeiras, que ele mesmo criou um homem para ser verdadeiro. Que ele nos criou para sermos verdadeiros. Como nos ensina Kevin DeYoung, por exemplo, ele diz, para refletir o caráter de Deus, devemos falar palavras verdadeiras e nos esforçar muito para dizer a verdade e nada além da verdade. Se Deus é verdadeiro, se Deus fala a verdade, se Deus faz a verdade, se Deus se revela de forma verdadeira, como nós vamos expressar o caráter de Deus se não falando a verdade e somente a verdade? Nós devemos dizer a verdade sempre que falarmos. O apóstolo nos ensina isso muito bem, o apóstolo Paulo, quando ele diz, nós vamos olhar com esse texto, para esse texto com mais calma depois, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Sempre que nós falarmos, nós devemos falar a verdade. É interessante que lendo o Thomas Watson, ele falando sobre esse assunto, ele diz, olha, nós devemos sempre falar a verdade, mas isso não quer dizer que nós devemos falar sempre. É um erro comum que a gente comete. A gente acha que para falar a verdade, a gente tem que falar o tempo todo, ou tem que falar sempre. Nós devemos sempre falar a verdade, mas não falar sempre. Nós devemos aprender a ficar calados quando nós devemos ficar calados. O homem sábio nas Escrituras não é o homem que fala muito, muito pelo contrário. É o homem, é a mulher que fala pouco, que sabe a hora de falar, que sabe o que não deve falar. Nós vamos aprender que o mandamento claramente não ensina, melhor dizendo, a super sinceridade. Muitas vezes a gente acha que ser sincero é dizer tudo o que nós pensamos na cara do outro. E isso não é verdade. Uma pessoa que diz tudo o que pensa, sem pensar nas ações, nas consequências daquilo que diz, é no mínimo uma pessoa insensata, uma pessoa tola e também uma pessoa mal educada. Nós precisamos entender que há momento de falar e há também momento de calar. Falar a verdade não quer dizer que nós dizemos tudo o que nós pensamos. Falar a verdade é que sempre que nós somos convocados para anunciar alguma coisa, nós anunciamos a verdade. Falar a verdade é sempre que Deus nos convoca para falar, seja numa conversa informal, seja no âmbito mais formal de todos. Nós devemos proferir a verdade e somente a verdade. Nós devemos falar a verdade uns com os outros. E veja, não deve existir mentira em nós, mas sim a verdade. E mais uma vez eu vou tomar os ensinamentos do Thomas Bosch aqui emprestado, porque ele diz que para falar a verdade é necessário duas coisas. Primeiro, é necessário que haja uma harmonia entre a nossa língua e o nosso coração. E segundo, é necessário que haja uma harmonia entre a nossa língua e o fato. Ou seja, quando nós falamos e não há harmonia entre o que nós falamos e aquilo que nós pensamos, nós estamos mentindo. Por exemplo, eu penso que a verdade é outra, mas então eu digo outra coisa com os meus lábios. Eu falseio aquilo que eu penso com as palavras que eu profiro. Nós devemos falar com sinceridade de coração. Quando nós falamos de uma forma e pensamos de outra, ou escondemos o que nós falamos no coração e mentimos com os nossos lábios, nós estamos pecando e dizendo mentiras. Para falar a verdade é preciso falar com sinceridade. A verdade precisa estar nos nossos corações.
a verdade precisa estar nos nossos lábios. Mas não só isso. Se nós falamos com sinceridade, ou seja, se há sinceridade no meu coração, e eu também falo com sinceridade, mas aquilo que eu falo não corresponde ao fato, não corresponde à realidade, nós estamos mentindo e não estamos falando verdadeiramente. Ainda que haja harmonia entre o meu coração e as minhas palavras, se aquilo que eu falo não corresponde ao que aconteceu, eu estou mentindo, estou propagando uma falsidade. Mas aí nós poderíamos dizer, mas eu não sabia. Mas você deveria ter procurado saber. Você diz, eu não sabia, mas antes de falar algo, nós precisamos ter certeza daquilo que nós estamos falando. Nós não podemos correr o risco de, por não saber, proferir mentiras e acabar denegrindo a imagem de alguém, espalhando mentiras, espalhando falsidade, mesmo que nós não sabemos. E aqui, as aplicações são as mais diversas, desde o relacionamento comum, pessoal, até as redes sociais. Quando nós recebemos notícias e compartilhamos essas notícias sem verificar se a fonte de fato é verdadeira, nós estamos pecando contra o Senhor. Antes de ser fake news, isso é pecado. Antes de ser uma mentira, isso é um pecado contra o Senhor. Portanto, todas as vezes que nós recebemos informação e nós não verificamos a fonte, nós não descobrimos se aquilo de fato é verdade e nós saímos aí espalhando, nós estamos contribuindo para a destruição da verdade. Nós estamos contribuindo para chegar a uma realidade que nós encontramos hoje. Muitas pessoas dizem, eu não sei o que mais é verdade, porque na internet eu vejo uma notícia, depois vejo outra, então eu não sei mais o que é verdade. Veja, qual é o problema de tudo isso? Porque pessoas ficam passando mentiras de maneira dolosa, ou seja, querendo mentir, e muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, sem o desejo de mentir, mas sem verificar a verdade. E qual é o resultado disso? Não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. Quando nós compartilhamos aquilo que nós não sabemos ou que nós não confirmamos, nós estamos contribuindo para a destruição da verdade. Isso é muito grave. O nosso Deus ama a verdade, nosso Deus é a verdade, o nosso Deus é verdadeiro. Quando nós, como crentes, como aqueles que devem resplandecer a glória do Senhor e a natureza do Senhor, espalhamos mentiras, espalhamos falsidades, espalhamos as famosas fake news, nós estamos contribuindo para a destruição daquilo que Deus criou com tanto apreço, aquilo que faz parte da natureza de Deus, a verdade. Deve haver harmonia entre os nossos lábios, entre o nosso coração e entre o fato. Nós não podemos nos dar ao luxo de correr o risco de falar aquilo que nós não sabemos. Procure a fonte, procure saber a verdade, procure estabelecer a verdade. Isso é muito importante, isso é fundamental. Nós já falamos do testemunho que é dado nas situações judiciais, quando alguém é convocado para testemunhar a respeito de um crime e assim por diante. Mas quando nós somos chamados para dar testemunho em situações extrajudiciais, sem dúvida o princípio não muda, o princípio é o mesmo, porque mesmo que não haja alguém nos obrigando a falar a verdade, nós precisamos falar a verdade. Mesmo que não haja alguém nos obrigando a dar testemunho fiel e confiável, nós precisamos ser fiéis e confiáveis. Precisamos estar conscientes de que quando nós prestamos falso testemunho e nós mentimos, nós incorremos no desagrado de Deus e que o Senhor é glorificado pela nossa postura verdadeira, quando agimos com justiça, com fidelidade, com confiabilidade. Nosso papel é conservar a verdade, é promover a verdade, é promover a glória do Senhor e o bem do nosso próximo, até mesmo quando a verdade seja dolorosa. Entenda que estamos falando aqui de situações em que o nosso testemunho está em jogo, certamente. O mandamento claramente não nos ensina a falar tudo o que pensamos, e isso está longe de ser a sinceridade da Bíblia. Mas como nós veremos adiante, o mandamento ele busca a preservação da reputação do nosso próximo. Nós precisamos falar a verdade, nós precisamos ser verdadeiros, é preciso que haja sinceridade nos nossos lábios, no nosso coração, com o fato também, em relação ao fato. Mas é necessário entender também que ao dar testemunho verdadeiro, nós estamos buscando o bem da nossa reputação e o bem da reputação dos nossos irmãos. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas o que nós já queremos deixar claro desde agora é que o nosso testemunho deve ser sempre verdadeiro, jamais levantando falso contra o nosso próximo. E para que isso aconteça, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos esconder partes que ajudariam a clarear a situação. Muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente diz a verdade
mas a gente diz a verdade até certo ponto. Então a gente sabe que aquilo que falta para ser dito é importante para clarear a situação, é importante para que a outra pessoa entenda o que está acontecendo, mas nós fazemos questão de omitir a verdade com malícia, para que as outras pessoas não conheçam verdadeiramente a verdade dos fatos. Falar com clareza, com sinceridade, não usando de engano, procurando proteger os interesses nossos e os interesses dos outros, dos próximos, é sim nosso dever. Nosso dever é falar a verdade, somente a verdade. Como nos diz Provérbios, o Senhor odeia a testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor odeia aquele que é falso, que profere mentiras. Como resume bem Calvino, ele vai dizer, o propósito desse mandamento é, como Deus, que é a verdade, como ele odeia a mentira, nós devemos praticar a verdade sem enganar um ao outro. Deus odeia a mentira. Deus odeia aquele que profere mentiras. Nós somos chamados para falar a verdade. Nós servimos a Deus, o Deus da verdade, e nós não podemos ser propagadores da mentira. Esse é o fundamento do mandamento. A verdade acima de qualquer outra coisa. Não falseando, não enganando, não escondendo, não jogando para debaixo dos panos, mas falando aquilo que deve ser dito. Por quê? Qual é o fundamento? Porque Deus é o Deus da verdade. Nós somos chamados para resplandecer a natureza do nosso próprio Deus. Como diz o apóstolo Paulo, abandonando a mentira, fale cada um a verdade. Perceba, o mandamento exige a conservação e a promoção da verdade. Mas nós vamos ver que ele exige uma outra coisa. Ele exige a promoção e a manutenção da nossa reputação e do nosso próximo. Veja, a verdade não pode estar separada disso. Nós devemos anunciar a verdade ao mesmo tempo que nós mantemos a nossa reputação e a reputação do nosso próximo. Além de promover a verdade, o Senhor faz questão de manter puro o nosso nome e o nome dos nossos irmãos, o nome do nosso próximo. E aqui nós somos ensinados, irmãos, a manter e promover nosso bom nome, assim como proteger e promover o nome do nosso irmão, do nosso próximo. Ou seja, a palavra de Deus, para a palavra de Deus, um bom nome é algo precioso. Muitas vezes nós achamos isso, né? Que a nossa reputação não importa, que o nosso nome não importa, importa aquilo que a gente é, não que os outros falam da gente. Mas essa não é a verdade da Escritura. Veja, abra comigo no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ver que de fato a reputação é algo importante. Provérbios 22, versículo 1 nos diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Veja, o bom nome vale mais do que as riquezas. A nossa reputação é importante, a nossa reputação é valiosa. A gente não pode viver assim, não importa o que os outros dizem, importa o que eu sou. Não é essa a verdade da Escritura, não é essa a verdade completa das Escrituras. Para as Escrituras, o bom nome, a reputação é sim importante. Por isso nós temos o dever de manter a nossa reputação. Veja, e nós fazemos isso através das nossas palavras, através das nossas ações. Como? Fazendo aquilo que nós acabamos de ver, falando a verdade em relação a nós mesmos. E muitas vezes a tendência de mentir não é em relação ao nosso próximo, mas às vezes a tendência de mentir é em relação a nós mesmos. Nós mentimos sobre nós, geralmente aumentando as nossas qualidades, aumentando os nossos feitos. E o orgulho então nos guia e nos faz então mentir a respeito de nós. Uma pesquisa nos diz que 50% dos currículos nos Estados Unidos têm dados falsos. 50% das pessoas mentem nos seus currículos. Acho que no Brasil não deve ser algo muito diferente. É costume da gente mentir a respeito de nós mesmos. Nós aumentamos as nossas qualidades, nós contamos histórias um pouco diferentes para aumentar nossas aptidões, o lado que nós ocupamos naquela história.
Mas nós percebemos então que a nossa reputação pode estar em jogo quando nós fazemos isso. Interessante que, lendo sobre esse assunto, eu vi a história de um treinador de futebol americano que chegou num clube mais alto da universidade, né? Os irmãos sabem que nos Estados Unidos os clubes das universidades também são grandes clubes que juntam muitas pessoas, que arrecadam bastante dinheiro. E ele chegou talvez no maior clube de futebol americano nos Estados Unidos, na universidade. Mas então, um repórter da imprensa, alguém, procurou um dado da sua biografia, do seu currículo. Ele disse que havia jogado na Universidade de New Hampshire. E então, quando foi olhar esse dado dele, disse: olha, a gente não conhece esse tal homem aí, ele não conhece esse fulano, não. Ele nunca passou por aqui, ele nunca pisou o pé aqui nesse gramado, não. E então foi descoberto que ele, há muitos anos atrás, ele tinha mentido sobre esse dado para chegar em um outro time. Mas quando ele chegou no auge da sua carreira, no maior time que ele poderia chegar, no auge, foi descoberta a sua mentira e todo o seu nome foi jogado na lama. Por causa de uma mentira no currículo, por causa de uma pequena mudança ali no currículo, a sua carreira foi jogada no lixo, o seu nome foi jogado no lixo. Outro dia desse, conversando com o meu pai, ele falou de um jovem, né, na base do time lá na Paraíba, e aí, então ele disse que aquele jogador na verdade tinha 24 anos e o empresário tinha enganado sem que ele soubesse. Ele nem sabia, nem o clube sabia, mas o empresário havia adulterado a sua idade para que ele pudesse jogar. Nós vimos então que aquele menino teve que sair chorando e voltar para sua casa no interior, porque ele não podia mais estar ali. A mentira, irmãos, por mais que pequena, por mais que para aumentar nossas qualidades, podem colocar o nosso nome no lixo, nossa reputação no lixo. Por isso nós não podemos ceder à tentação de mentir sobre as nossas qualidades, sobre os nossos feitos, porque através do orgulho nós acabamos por dar falso testemunho sobre nós mesmos. E se é proibido dar falso testemunho contra o próximo, certamente não é permitido dar falso testemunho sobre si mesmo. Devemos buscar, então falar sempre a verdade a respeito de nós, das nossas qualidades, admitir que nós somos bons em muitas áreas, que nós não somos tão bons em outras. Nós precisamos ser sinceros a respeito de nós. Mas além disso, nós devemos buscar cumprir as nossas promessas, não mentindo, não enganando. Sempre que nós prometemos alguma coisa e deixamos de cumprir, o nosso nome vai sendo colocado em jogo. E de fato é muito fácil, irmãos, e eu digo isso para mim mesmo, é muito fácil fazer promessas e não cumprir. Mas nós precisamos nos esforçar para cumprir. De fato, vai acontecer ocasiões que você não vai conseguir cumprir as suas promessas. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos limitações e existem várias circunstâncias que não dependem de nós. Contudo, quando nós temos o costume de prometer e não cumprir, nós então caímos em cilada porque o nosso nome vai sendo colocado a perder. Até mesmo a criança sabe que ela não pode confiar num pai que promete muito e não faz. Até mesmo a criança sabe que quando o pai promete muito e não faz, ou seja, ele ameaça que vai brigar, ameaça que vai colocar de castigo e não coloca, ela mesmo sabe que ela vai continuar brincando, ela vai continuar fazendo as suas artes e o pai não vai colocar ela de castigo de forma alguma. Nós precisamos ter atenção, então, para cumprir as nossas promessas, para que o nosso nome, a nossa reputação não seja colocada de lado, não seja diminuída. Mas além disso, irmãos, nós precisamos ter atenção para não revelar verdades desnecessárias sobre nós mesmos. E aqui é aquele ponto que nós começamos a falar. Nós não podemos confundir com falar a verdade com falar sempre. Ou seja, nós não devemos falar tudo sobre nós para todo mundo. Nós não podemos abrir os nossos corações, contar os nossos segredos para todo mundo. E isso não quer dizer que eu esteja incentivando o que a Bíblia ensina, esconder pecados ou esconder uma vida dupla, uma vida secreta. Não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é que sim, pecados escandalosos devem ser confessados publicamente, é que nós devemos viver uma única vida. Contudo, todos nós sabemos que há segredos, há sentimentos, há particularidades de cada um de nós que não podem ser revelados à torto e à direita. Nós precisamos olhar para quem nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, saber se de fato essa pessoa é confiável, se não é. Nós não podemos falar das nossas intimidades sem um devido cuidado para as pessoas corretas. Nós não podemos falar sempre sobre tudo. É muito perigoso
falar dos nossos segredos e correr o risco de perceber que esse segredo está na boca de todo mundo no outro dia. Além disso, nós percebemos que aqueles que cometem pecados escandalosos para sua família, para a igreja, não devem se esconder, mas confessar. E aqui nós percebemos que é melhor ter o nome de um pecador arrependido do que de um pecador obstinado. Se nós queremos proteger o nosso nome, nós não devemos esconder os pecados escandalosos que nós cometemos. Muito pelo contrário, nós precisamos confessá-los. Isso é isso que acontece em muitos lugares de forma equivocada. Às vezes um homem comete um adultério, por exemplo, e toda a cidade sabe, mas a igreja abafa, esconde. O que é melhor para a igreja? Que haja um pecador arrependido que confessou seus pecados, ou que haja um pecador obstinado que continua na sua iniquidade, mas é abafado. Irmãos, nós precisamos entender que esse mandamento busca a preservação do nosso nome. É melhor ter o nome de pecador arrependido que de pecador obstinado. Além disso, nós precisamos defender o nosso nome sempre que for preciso, pois essa foi a conduta de Cristo. Os judeus olharam para ele e disseram: olha, ele tem demônio. Cristo disse: eu não tenho demônio. Veja, Cristo não se excluiu da possibilidade de defesa. Ele disse: não, eu não tenho demônio. Isso é mentira que vocês estão dizendo. Vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo. Do mesmo modo, nós devemos falar a verdade e proteger o nosso nome. Não, isso que você está dizendo é mentira, não corresponde à verdade. Porque protegendo o nosso nome, nós estamos protegendo o nome de Cristo, o nome do Senhor. E aqui é fundamental para entendermos a importância desse mandamento. Se nós protegemos o nosso nome, nós estamos protegendo o nome de Deus, o nome de Cristo. Porque afinal de contas, como nós somos chamados? Nós somos chamados de cristãos, de crentes, de homens e mulheres de Deus. Ou seja, se o nosso nome está na lama, o nome de Cristo está junto. Se o nosso nome foi jogado no lixo pela sociedade, certamente o nome de Cristo também foi. Por isso nós precisamos entender que nós devemos evitar a prática do mal e até mesmo a aparência da prática do mal, para que nós não demos motivos para que outros falem de nós, falem da igreja, falem da nossa família e principalmente falem de Cristo. Aqueles que praticam mal, ou que estão junto com aqueles que praticam, ou que parecem fazer, mas que não fazem, esses colocam o nome do Senhor em grande perigo. Não podemos esquecer que nós carregamos o nome do Senhor. E que quando a nossa reputação é diminuída, certamente o nome de Cristo também é. Contudo, perceba que o mandamento não fala só de nós. Ele fala do nosso próximo. Não dirás falso testemunho contra o nosso próximo. Porque nós devemos cuidar não só da reputação da nossa reputação, mas sim da reputação também do nosso próximo. E à medida que isso está de acordo com a verdade. Ou seja, certamente nós não vamos mentir para proteger a reputação de ninguém. Não se trata disso. Ou seja, nós sabemos o mal e nós não falamos, nós escondemos, nós mentimos para proteger a reputação de alguém. Certamente essa não é a conduta cristã. Mas nós devemos entender claramente que, no quanto depender de nós, no quanto estiver de acordo com a verdade, nós devemos proteger a reputação dos nossos irmãos. E aqui nós vamos ver como isso é complexo e como isso é importante para nós. Porque, primeiro, nós temos que ter uma opinião graciosa sobre o nosso próximo e tendo ele em grande estima. Isso é muito difícil, porque quando nós ouvimos que o nosso próximo fez aquilo ou fez aquilo outro, nós somos propensos a julgar rapidamente. Ah, ele fez isso por causa disso. Ah, ele fez isso por causa daquilo. Ah, ela disse isso porque ele já pensou que eu ia pensar isso e disse. Mas nós devemos ter sempre a melhor opinião sobre o outro. Nós não podemos julgar as ações e os pensamentos dos homens segundo os nossos critérios, mas sim segundo a graça e a misericórdia que foram demonstradas em Cristo Jesus. Por exemplo, se alguém fala ou nós ouvimos que alguém falou algo, nós não podemos já julgar no nosso coração. Ah, fulano já falou isso de mim. Não, deixa eu ver se é verdade, se ela de fato falou isso. Ah, eu não acredito que essa pessoa tenha falado isso. Eu vou falar com ela para saber se ela falou isso. Nós corremos o grande risco de sempre que nós recebemos alguma falsa verdade, né, uma mentira completa, nós sempre temos o costume de acreditar nela. Mas o mandamento nos ensina, não só não dê falso testemunho, mas também não acredite no falso testemunho. Ou seja, se chega alguma opinião de algum irmão para você, não acredite prontamente. Ou seja, se alguém fala mal de algum irmão, de alguém para você, não acredite de pronto. Investigue, busque saber.
Não leve isso em consideração, até mesmo deixe isso para lá, se esqueça disso. Mas não comece a colocar no seu coração, na sua mente, que aquele irmão é isso, aquilo outro. Nós devemos esperar o melhor do nosso próximo e não o pior. Não devemos julgar o seu coração antes de conhecer a sua intenção. Obviamente, aqui nós não somos chamados a sermos tolos, a sermos tolos a ponto de acreditar em qualquer coisa. A Escritura nos ensina que nós devemos ser simples como uma pomba, mas espertos, sagazes como a serpente. Qual é o princípio disso? A simplicidade. Eu não devo julgar o irmão, eu não devo julgar a intenção do irmão. Ao mesmo tempo, eu devo perceber, não, se aquela pessoa já buscou o meu mal uma outra vez, é possível sim que ela busque o meu mal uma segunda vez. Por isso eu vou me preparar para isso. Mas perceba que isso é totalmente diferente do que proferir juízo no seu coração. Devemos sempre olhar esperando o melhor à medida que isso é possível. Como nos ensina Philip Hayek, quando nós lidamos com o nosso próximo, em vez de suspeitar dos seus motivos, nós devemos dar a melhor interpretação para o que eles disseram ou fizeram. É comum que a gente faça o contrário. Quando a gente ouve uma palavra solta de alguém, a gente dá a pior interpretação possível. Mas quando a gente ouve a palavra de alguém, o nosso compromisso deve ser buscar a melhor interpretação para isso. Eu acho que ela disse isso, mas será que ela não disse isso? Será que ela não está querendo o bem e não o mal? Nós precisamos nutrir no nosso coração a pureza em relação ao próximo, não a maldade, não a malícia. Ao mesmo tempo, nós devemos nos alegrar com a boa reputação do outro, com a boa reputação do nosso próximo, desejando que ele cresça, que ele sirva para a glória do Senhor. Nós devemos lamentar quando nossos irmãos caem em pecado. Nós devemos sofrer quando a reputação de alguém é jogada na lama pelos seus pecados. Quando nós nos alegramos com o pecado do irmão, com a queda do irmão, é sinal de que o verdadeiro amor em nós não foi trabalhado, não foi exercido. Nós devemos chorar pelos pecados do nosso próximo e cobrir com amor os seus pecados. Como diz lá em 1 Pedro, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso não significa que nós vamos esconder os pecados, que nós vamos ver ou fingir que nós não vemos o pecado de alguém, não. O pecado deve ser corrigido em verdade. Nós já vimos que o pecado confessado, o pecado corrigido é muito melhor do que aquele que é escondido. Contudo, Pedro nos ensina que o amor é capaz de perdoar o pecado, é capaz de encobrir o pecado e não ficar toda hora relembrando, toda hora trazendo à tona, toda hora colocando, esfregando na cara de alguém ou espalhando. Alguém comete o pecado há 20 anos atrás, mas nós continuamos espalhando. Olha, fulano naquela época fez isso. Ou senão, quando nós somos casados, isso é comum, né? Às vezes a gente comete um erro, né? A esposa comete um erro com o marido com a esposa, o que é natural. Aí depois de 2 anos, olha, está lendo naquele dia 11 de setembro de 2017, às 7 horas da noite, que você falou aquilo outro. Então, esse tipo de conduta, irmãos, coloca a nossa reputação em perigo diante até mesmo do nosso cônjuge. Se o nosso cônjuge não perdoa, mas ele nutre em nós esse rancor, qual é a nossa reputação diante dele? Será que ele nos vê como um pecador que se arrependeu e mudou? Ou ainda nos vê como aquele pecador que cometeu aquele crime? E Pedro nos ensina que o amor cobre transgressões e que nós não devemos nos alegrar com o pecado dos nossos irmãos. E aqui, irmãos, nós temos o compromisso, e nós vamos falar isso melhor na semana que vem, mas nós temos o compromisso de desencorajar as fofocas, os boatos e as mentiras a respeito do nosso próximo. Nós não podemos nos sentar para fofocar, para mentir, para escarnecer. E também quando nós aceitamos fofocas, nós aceitamos os boatos que denigrem a imagem de alguém, sem verificar a verdade, sem olhar para os fatos, quando nós somos rápidos em julgar, quando a nossa opinião já se espalhou antes mesmo de nós entendermos o que aconteceu, nós estamos contribuindo para a falsificação da verdade, nós estamos contribuindo para a mentira. Nós precisamos estar dispostos a defender a reputação dos nossos irmãos, a nossa própria reputação. Muitas vezes, irmãos, o silêncio covarde é pior do que a mentira. Quando nós vemos o nosso irmão ser alvo de mentiras, ser alvo de boatos, ser alvo de fofoca, e nós conscientemente não fazemos nada, não buscamos estabelecer a verdade, não buscamos dizer aquilo que de fato aconteceu, aquilo que é direito, aquilo que é justo, nós estamos sendo muitas vezes até pior do que aquele que espalha a mentira.
Porque aquele que espalha uma mentira espera e confia no consentimento de alguém. Aquele que espalha a mentira, ele espera que não descubram, em primeiro lugar. Mas ele também espera que haja uma pessoa que concorde com aquilo que ele está dizendo. Porque se uma pessoa concordar, ou se uma pessoa ficar calada diante daquilo que ele está falando, a porta está aberta para que essa mentira se espalhe. Ou seja, quando nós ouvimos mentira contra os nossos irmãos, quando nós vemos a imagem dos nossos irmãos ser colocada a perder por conta de um boato, de uma fofoca, de uma mentira, e nós não fazemos nada, nós estamos contribuindo com a mentira e muitas vezes nós estamos sendo pior que os mentirosos. Nós devemos falar a verdade, nós não devemos omitir. Nós devemos buscar a sabedoria e buscar no Senhor. Senhor, nos ajuda a falar a verdade quando for preciso, quando for sábio, quando for prudente, falar a verdade. Por fim, irmãos, nós devemos lembrar que se nós queremos nos revestir do novo homem criado segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos falar a verdade. Nós já vimos isso, né? Efésios capítulo 4, verso 25 vai dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Nós trabalhamos esse texto na semana passada e nós vimos que Paulo faz questão de trabalhar esses aspectos da transformação do homem. Ele diz: nós devemos abandonar o velho homem, nos despojar do velho homem, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. Como? Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Aquele que mentia, deixe a mentira e fale a verdade. A verdade é a própria essência de Deus, nós já vimos. Porém, não é só a essência de Deus que nos motiva a falar a verdade, mas também porque o seu Filho veio ao mundo para nos revelar o verdadeiro e nos dar comunhão com Ele. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, vamos ler o verso 20. 1 João capítulo 5, verso 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 João 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para nos dar conhecimento da verdade, nos dar conhecimento do verdadeiro Deus. Isso já mostra a glória da verdade. Perceba, Deus é verdade, Deus é verdadeiro. E Ele enviou o seu Filho para nos revelar a verdade e para nos dar conhecimento do verdadeiro. Mas não só isso. Jesus nos garante comunhão verdadeira com Deus, a tal ponto que João afirma: nós estamos no verdadeiro. Veja que coisa maravilhosa. Deus é a verdade, Deus é verdadeiro, Deus é confiável, a sua palavra é a verdade, as suas obras são verdadeiras, e Ele enviou o seu Filho para nos revelar a verdade, para nos dar conhecimento do verdadeiro, e não só isso, mas para que nós tivéssemos comunhão com o verdadeiro. Agora imagina como nós podemos ter comunhão com o verdadeiro e falar mentiras. Como pode acontecer de um cristão que agora tem comunhão com aquele que é verdadeiro proferir mentiras? Este é o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos em Cristo, nós estamos no verdadeiro, e se os nossos lábios se vendem à mentira, como nós podemos dar testemunho de que nós estamos naquele que é verdadeiro? Cristo fala de si. Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a própria verdade de Deus. E Ele veio ao mundo para dar conhecimento da verdade. E Ele veio ao mundo para que nós tivéssemos comunhão com a verdade. De maneira que agora que nós temos comunhão com a verdade, nós não podemos nos vender à falsidade, ao engano.
a mentira. Os filhos de Deus amam a verdade. Os filhos de Deus buscam a verdade. Os filhos de Deus estão na verdade, porque eles estão em Cristo Jesus, naquele que diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a vida eterna. Se você ainda é escravo da mentira, se você ainda profere falsidades, se você profere mentiras ao seu coração, se você profere mentiras a si mesmo, ou se você profere mentiras ao outro, você engana a respeito de si mesmo, você muda as suas qualidades, você muda quem você é, ou se você mente contra o seu próximo, se você omite histórias, se você distorce a verdade, se você engana, se você é um mentiroso, se você fofoca, se você espalha boatos, somente Cristo pode te libertar da mentira, porque Ele é a verdade. Lembra do que Ele diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode nos libertar da mentira. Mas creia no Senhor Jesus, porque Ele é a verdade de Deus. Ele é o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro Deus e na vida eterna. Ele pode te libertar da falsidade de coração. Ele pode te libertar da falsidade que há em você. Creia no Senhor Jesus, a verdade e o verdadeiro Deus. Se você luta contra a mentira do seu coração, contra a falsidade do seu coração, não perca a esperança. A verdade se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e vive a interceder por todos aqueles que creem nele. A verdade pode te libertar. A verdade pode te salvar. Creia nela. Creia na verdade. E a verdade te libertará. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu a verdade. O Senhor nos deu Jesus Cristo. Ele é a verdade. Nele nós encontramos a plenitude de Deus. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna, de maneira que nós conhecemos o verdadeiro Deus e estamos no verdadeiro Deus. Nos ajuda, Senhor, a não termos lábios mentirosos, lábios fofoqueiros, lábios que espalham mentiras. Nos ajuda, Senhor, a falar somente a verdade e unicamente a verdade. Nos ajuda, Senhor, a termos consciência de que se nós temos comunhão com a verdade, nós não podemos falar mentiras. Nos lembra que nós somos filhos de Deus e que Deus é o Senhor da verdade. Nos lembra, Senhor, que Cristo Jesus veio ao mundo para nos libertar e que, sendo a verdade de Deus, Ele pode nos libertar de toda falsidade de coração. Nos ajuda a crer nesse Cristo, que é a verdade. Nos ajuda a crer no Senhor, que é verdadeiro, para que Ele nos liberte de toda mentira que ainda resta em nossos corações. Que haja libertação pela fé na verdade. Assim que nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém.